Perguntei ao meu colega que vocês conhecem Jesus Cristo. Ele afirmou dizendo que sim, nós conhecemos bem o Jesus Cristo. Voltei a perguntar: Jesus Cristo para vocês é quem? Ele afirmou dizendo que é Deus. Jesus Cristo é nosso Deus. De acordo com os cristãos, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é quem criou tudo quando existe e tudo quando existirá. Essas são as crenças de cristãos, afirmando que Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus. E alguns, como no caso da minha colega, que eu perguntei, que ela afirmou dizendo que é Filho de Deus. Portanto, essas afirmações, Deus, Filho de Deus, não consistem em nenhuma verdade. Tudo isso é mentalidade limitada em conhecimento, limitada em orientação. Meus irmãos, os cristãos só sabem pegar as suas Bíblias, não sabem o que vem na Bíblia, não sabem da mensagem da Bíblia. Se de fato soubessem da Bíblia, da mensagem da Bíblia, wallahi, eu estou aqui e volto a jurar, wallahi, não iam afirmar dizendo que Jesus Cristo é Deus ou Jesus Cristo é Filho de Deus. Meu irmão, logicamente, se eles dizem que é Filho de Deus, se admiram por ver Jesus Cristo nascer sem mãe, sem pai, isso não é nenhuma coisa muito grande, muito admirável para quem medita, pois poderiam se admirar ao saber que Adão nasceu, foi criado sem nenhum pai e nem mãe. E por que não chamam de Deus? Vai lá, Jesus Cristo nasceu, já teve mãe, mas Adão não teve nem pai e nem mãe. Por que não chamam de Deus ou Filho de Deus? Bananeiras nascem sem nenhum homem, sem nem... Já ouviram que o macho de bananeira é esse? E por que não se admiram nisso? Portanto, meus irmãos cristãos, abrem vossas Bíblias e meditam na Bíblia, na mensagem que contém na Bíblia. Não sigam aquilo que vocês pretendem da vossa cabeça, mas sim aquilo que é a verdade. Próprio Jesus afirmou, se é que eles sigam Jesus, se é que eles sigam a mensagem de Jesus Cristo, ele próprio afirmou, abram no Mateus 20, versículo 28, repito, abram Mateus 20, versículo 28. Se é que querem a verdade, se é que precisam da orientação, aí está. Essa mensagem é da vossa Bíblia. Essa mensagem não é do Alcorão, não é do Sheikh, não tirou alguém do bolso, mas sim da Bíblia. Mateus 20, versículo 28. Abram. No Mateus 20, versículo 28 vem: Deus não me enviou como um Deus. Deus não me enviou como um Deus. Jesus Cristo está a dizer que escutam vocês, não fui enviado. Deus já me enviou como um Deus para ser servido e adorado, mas sim, Deus me enviou para servir a Ele, para adorar a Ele, somente a Ele, o único. A mensagem da Bíblia é essa. Próprio Ele, Jesus, está
afirmar aqui que eu não fui enviado como um Deus, eu não sou Deus, não me atribuem de Deus, eu não sou nenhum Deus, eu próprio fui enviado por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus. Como é que eu posso ser Deus? Abram esse versículo, meditam no versículo e na mensagem do versículo. Não basta só pegar as Bíblias e pôr nos sobacos, mas sim abrir e ler os versículos bíblicos, meditar o que está a dizer. Próprio Jesus, no Mateus 15, no versículo 9, diz: qualquer um que me adora, um que diz que sou Deus e me adora, estará desperdiçando o seu tempo crítico. A Bíblia está falando isso. Jesus afirmou dizendo que qualquer um que me adora estará desperdiçando o seu tempo crítico. Hoje, os cristãos afirmam dizendo que é nosso Deus. As igrejas estão lá a propagar, a transmitir, a falar que Deus é Cristo. Jesus Cristo é Deus. Afinal de contas, qual é a razão das vossas Bíblias? Vocês levam por quê? Sétimo dia, Jeová, Assembleia de Deus. Essas são igrejas que andam de acordo com a Bíblia. Então, por que não seguem a mensagem da Bíblia? Os versículos estão a falar, estão a negar que Jesus não é Deus. Eu não afirmei que sou Deus. Eu acabei de mencionar Mateus versículo 15. No Mateus 15, versículo 9. Por que não meditam nesses versículos, meus irmãos? Portanto, Jesus Cristo não é nenhum Deus e nunca afirmou dizendo que eu sou Deus e me adoram. Próprio ele afirmou, negou dizendo que eu sou Deus. Não diz isso. Os que atribuem que ele é Deus, que você é Deus, ele negou. Eu já falei, abre o Mateus primeiro. Abre o Mateus 20, versículo 28, no que diz: Deus não me enviou como um Deus para ser servido, para ser adorado, mas sim, Deus me enviou para servir e adorar somente a Ele. Da mesma forma, no Mateus 15, versículo 9, Jesus negou essa responsabilidade de ser adorado. Ele disse: qualquer um que me adora estará desperdiçando o seu tempo crítico. Próprio no Mateus, subhanallah, deixa só pouco, no Mateus 27, versículo 40, Jesus disse: eu nunca afirmei ser um Deus. Escutam só, eu nunca afirmei, eu nunca falei, eu nunca programei, eu nunca afirmei de ser um Deus. Por quê? Porque tenho Deus a quem eu clamei e orei. Jesus tinha Deus dele, que é Deus da universidade, que criou, que é Deus, que é o Criador, que é Deus, que dá água, que dá tudo, que criou o ser humano, que enviou os profetas, que faz tudo e que fez tudo e que fará tudo quando ele pretender. Não Jesus. Jesus não é nenhum Deus. Está aí o Mateus 27, versículo 40. Jesus dizendo que eu nunca afirmei ser um Deus, eu nunca falei ser um Deus. Por quê? Porque tenho meu Deus a quem eu clamei e adorei. Portanto, os que adoram Jesus Cristo estão completamente perdidos. Repito, estão completamente perdidos. Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo nunca foi Deus.
Jesus Cristo nunca afirmou ser Deus. Está aí os versículos na vossa Bíblia. Se eu trouxesse um versículo do Alcorão, vocês poderiam duvidar, por não ser vosso livro, por não ser da vossa religião, poderiam duvidar, mas quis vos trazer daquilo que vocês carregam, ponham no sovaco, da vossa mensagem, da mensagem da Bíblia. Está aí os versículos bíblicos. Se querem negar, então negam sabendo que essa mensagem vem da vossa Bíblia. É isso que eu queria ensinar. Minha colega e meu colega, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo nunca afirmou ser Deus. Deus é o único que está, ou seja, que criou tudo quando existe e que criará quando Ele pretender aquilo que Ele pretender. Não Jesus Cristo. É isso que eu queria ensinar. E, por fim, dizer que os que dizem que Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo não é nenhum Filho de Deus. Você vai ter que me responder. Existem 3 tipos de filhos. Um filho é denominado filho biológico. Filho biológico é aquele que veio do fruto de 2 pessoas. 2 pessoas se cruzaram, no fim tiveram um filho, um casal, seja que esse aqui é chamado filho biológico. Segundo é chamado filho adotivo. Um casal, alguém veio, encontrou a sua parceira ou o seu parceiro com um filho, adotou aquele filho. E o último filho é chamado filho metafórico. Aquilo que nós dizemos, meu filho, mas na realidade sendo não. Portanto, vamos ter que me responder. Jesus Cristo é Filho de Deus. Como? Que tipo de filho? Biológico? Metafórico? Ou então Filho de Deus adotivo? Se você me dizer que é Filho de Deus biológico, você está querendo me dizer que Deus casou-se com a Maria e fruto desse casamento surgiu Jesus Cristo. E você estará a insultar Deus, que Deus casa. O que é isso? E se você me dizer que Jesus Cristo é Filho de Deus adotivo, você estará querendo me dizer que Deus casou-se com a Maria, encontrou Jesus nascido e lhe adotou. Você estará também a insultar. E se me dizer que Jesus Cristo é um filho metafórico, entre parentes, eu posso te acreditar que estar contigo, porque naquele tempo, qualquer um que fazia boas ações era denominado por Filho de Deus. Filho de Deus, amigo de Deus. Eram algumas formas de metaforicar, não constituía a verdade. Ibrahim foi dito Kalimullah, Khalilur Rahman, amigo de Deus. Não quer isso, por ser chamado de Filho de Deus, não quer dizer que é real, mas sim uma forma metafórica, uma forma de elevar, uma forma que qualquer um naquele tempo que fazia adorações poderia ser chamado com essas qualidades. Não, por ser chamado dessas qualidades não quer dizer que foi filho, é filho de Deus. Não é filho de Deus. Deus não tem filho. Deus não tem filho. Como é que Deus pode ter filho?